E ao CAF, capítulo de número 5, que é Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Podeis vos assentar, amada igreja, em nome do Salvador Yahushua. Amada igreja do Salvador Yahushua, Yahushua, ele prometeu à sua igreja que estaria com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Logo nós temos a plena certeza de emuná que Yahushua se faz presente em nosso meio, pois ele disse que onde estivesse 2 ou 3 de seus seguidores reunidos em seu nome, aí ele se fazia presente no meio deles. Então eu não tenho dúvida de que Yahushua se faz presente em nosso meio, para nos alimentar de toda a palavra que sai da sua boca, pois cremos que Yahushua ele vela pelo cumprimento da sua palavra, pois ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que temer, irmãos, em estarmos na presença de Yahushua, prestando a Ele reverência, prestando a Ele respeito, prestando a Ele a devida atenção, para que nós possamos sair daqui fortalecidos e renovados na emuná. Irmãos, a palavra do Altíssimo Yahu, ela é bem clara em nos dizer que aquele que diz que não tem pecado já comete pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecar contra a pureza da majestade do nosso Criador. Quando nós pecamos contra os nossos irmãos, quando nós aborrecemos os nossos irmãos, nós estamos automaticamente aborrecendo aquele a quem nos resgatou. Porque ele nos resgatou para que nós venhamos viver em novidade de vida, através de um viver que é representado pela nova natureza, de um viver puro, de um viver espiritual na presença do nosso Criador. E o Altíssimo, Ele quer que nós estejamos vivendo unidos. Ele quer que nós estejamos vivendo em comunhão uns com os outros. Porque sem esta comunhão nenhum de nós o veremos. Ele mesmo disse: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O verdadeiro discípulo de Yahushua é aquele que se esforça e passa a ter bom ânimo de viver de toda a palavra que tem saído dos ensinamentos da doutrina de Yahushua. E esta palavra é uma doutrina que nos ensina a zelarmos uns dos outros, a se preocupar uns com os outros, a reconhecermos
que nós não somos nada sem a cooperação de uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros todos os dias. Nós precisamos velar através das nossas orações pela vida de uns dos outros. E Yahushua, quando ele viveu aqui na terra, na forma de um homem simples, humilde e manso, sendo ele aquele que estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ele reconheceu a necessidade de dar cobertura espiritual para os seus seguidores. Nós temos que nos preocupar em dar cobertura espiritual de uns para com os outros, irmãos. Em meio à jornada em que estamos caminhando, estamos sujeitos a sofrer momentos de fraquezas, momentos de debilidades espirituais. Houve momentos que Yahushua se sentiu fraco, irmãos. Teve momentos que Yahushua chorou. Nós estamos sujeitos a se enfraquecer. E é por isso que nós temos que estar orando uns pelos outros, combatendo através das nossas orações de uns para com os outros, para que todos nós venhamos combater o bom combate, encerrarmos as nossas carreiras e permanecemos firmes até o fim. Ore pelos teus irmãos, ore pelas tuas irmãs. Só o Altíssimo sabe o que nós passamos. A igreja precisa orar. A igreja precisa crer no poder da oração. Se nós propormos em nossos corações vivemos uma vida em que nós nos preocupamos com a vida espiritual de uns para com os outros, nenhum de nós iremos perecer. Nenhum de nós ficaremos para trás. Yahushua, ele é Espírito, irmãos. Ele age através da emuná da igreja. Entre nós tem pessoas que são fortes, e entre nós tem pessoas que são fracas. Nós temos que orar para que os que estão fortes permaneçam fortes. E devemos também orar pelos que estão fracos, para que eles se fortaleçam. Porque nós estamos aqui vivendo uma vida em que o nosso viver é uma missão, irmãos, de um cuidar do outro, porque nós somos membros do mesmo corpo, irmãos.
Se um sofrer, todos têm que sentir o sofrimento daquele que está passando por uma fase de sofrimento. O inimigo, ele fica 24 horas bramando como leão, buscando uma oportunidade de ceifar um entre nós. E não podemos, irmãos, se preocupar somente com as nossas vidas, com os nossos próprios interesses. Zele da salvação dos teus irmãos. Irmãos, zele da salvação da tua esposa. Esposas, zele da salvação do teu esposo. Pais, zele da salvação dos teus filhos. Não rejeite os teus filhos. Se fizermos assim, irmãos, obras grandes e firmes em Yahushua, Ele estará operando em nosso meio. É Ele que opera tanto o seu querer como o seu efetuar. É Ele que age por meio da sua igreja aqui na terra. Ele age através de compaixão. Ele age através de piedade. Ele não age através de condenação, não, irmãos. Yahushua, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não quer que nós estejamos praticando juízo nesta terra. Podemos até nos irar, mas Yahushua nos ensina que não devemos alimentar a ira para que não venhamos gerar o pecado em nossos corações. Entre nós não pode haver inimizade. Entre nós não pode haver disputa de superioridade. Entre nós tem que haver caridade. Entre nós tem que haver perdão, compaixão, piedade. Entre nós não há um maior do que o outro. Yahushua é o nosso bom pastor. Nós somos irmãos. Yahushua, ele dizia: olha, vós não quereis ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. Vós, porém, sois irmãos. Nós temos que zelar na vida espiritual dos irmãos que estão aqui conosco reunidos e zelar na vida espiritual dos nossos irmãos que estão perto e longe de nós. E Yahushua, irmãos, ele deu a vida dele em sacrifício por amor à sua igreja. Ele levou sobre si o castigo que nos dá esta comunhão. O irmão João acabou dizendo há poucos minutos aqui pelo Espírito que ele nem dignidade tem de invocar o nome do Salvador Yahushua. Que haja em nós este sentimento de humildade,
quando pecarmos, que venhamos, irmãos, confessar as nossas culpas. Às vezes nós temos facilidade de se acomodar e esquecemos de que estamos numa missão diante de uma grande batalha. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos conhecidos que ainda não se achegaram ao reino desta graça maravilhosa, eles precisam de nós. Devemos sempre orar uns pelos outros. Se entre nós tiver alguém fraco, como eu creio que tem pessoas fracas aqui, devemos nos dirigir em oração a eles. Devemos nos dirigir em oração aos irmãos que estão em Santa Catarina, no Paraná. Onde estiver um de nossos irmãos na Emuná, temos que estar invocando o nome de Yahushua por eles também. Quem crê assim, diga aleluia. Que nunca haja em qualquer um de nós um sentimento mau e perverso de se apartar do corpo do Mashiach Yahushua. E esta responsabilidade é de todos nós. Devemos, irmãos, orar uns pelos outros, chorar uns pelos outros, padecer uns pelos outros, sofrer uns pelos outros, se necessário até morrer uns pelos outros, sendo fiéis a Yahushua, ao ponto de oferecermos as nossas vidas pelos nossos irmãos. E Yahushua, ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas Yahushua, ele deu a vida dele por nós, sendo nós ainda inimigos. Se nós demos as nossas vidas pelos nossos amigos, que galardão nós teremos? Não fazem assim também os ímpios? Mas se necessário for, dê a vossa vida até para os teus inimigos. Dê a tua vida pelos que te perseguem. Amada igreja de Yahushua, que possa haver em nossos corações o sentimento que houve em Yahushua, o nosso amo, que pelo amor que ele teve pela sua igreja, ele ofereceu-se a si mesmo em preço de redenção pelo seu povo,
levando sobre si o castigo que nos dá esta comunhão. Mas bem-aventurada coisa é sofrer do que produzir sofrimento nas pessoas. Nós precisamos, irmãos, de refletir nestas palavras. Confesso que não tenho orado pelos irmãos o quanto eu deveria estar orando. Confesso que não tenho me consagrado o quanto deveria estar me consagrando para ajudar os irmãos na Emuná. Tenho sido falho. Muitos de nossos irmãos que estão longe, depende da nossa conduta, depende das nossas orações. Sofra pelos teus irmãos, leve a carga de uns dos outros, se sujeitando a Yahu, através de um coração movido de um sentimento sincero e verdadeiro, de amor pelos teus irmãos. Se vos amardes uns aos outros, disse Yahushua, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não é fácil ser um discípulo de Yahushua, não, irmãos. Não é fácil a gente ser um imitador de Yahushua, não, irmãos. Há momentos que nos custa um sofrimento muito grande em estarmos demonstrando nosso amor pelo nosso irmão. Mas sejam fortes, meus irmãos. Esforçam-te e tenha bom ânimo em servir a Yahushua. Eis que a vossa recompensa não será tardia. Diante das palavras, das promessas de Yahushua ao seu povo, o motivo de muitas das vezes entre nós ter pessoas fracas é porque a igreja está sendo negligente nas suas orações. Quantos de nós que no princípio da nossa emuná nós não medíamos esforço para orar, nós não medíamos esforço para buscar uma alma. A igreja, quando se ajoelhava, ela chorava, ela lamentava as suas culpas diante do Altíssimo. Mas hoje a igreja de Yahushua está com um comportamento diferente. E esse comportamento não é bom para nós diante dos olhos do Altíssimo.
confesso que preciso orar mais pelos irmãos. Confesso que eu tenho que me dedicar mais tempo em oração, em favor da cobertura espiritual dos irmãos. Aleluia! Quem reconhece que você precisa orar mais pelos teus irmãos, diga aleluia! A oração, ela pode muito em seus efeitos, irmãos. Às vezes nós não sabemos o que o irmãozinho, a irmãzinha está passando lá dentro do seu lar. O que os nossos irmãos estão passando lá no seu trabalho, no meio da sua parentela. Nós temos que orar. Nos momentos de guerra e nos momentos de shalom, de paz, a igreja de Yahushua não se descansa. Se ela se cansar, aquele que fala conosco nos dá vigor. Ele renova nossas forças. Ele multiplica as nossas forças, para que tenhamos vida e vida espiritual em abundância. Irmãos, o poder da oração é algo sobrenatural. Através de uma oração, o Altíssimo entra com uma divina providência. Quando Shaul teve um encontro com Yahushua a caminho de Damasco, ele ficou cego. Entrou um temor tão grande no coração do nosso irmão Shaul, que ele ficou em consagração, orando. E Yahushua viu a oração de Shaul. Aí, de repente, ele toca no coração do seu servo Ananiel, que chamamos de Ananias. E ele disse para Ananiel: Ananiel, vai até a rua chamada direita e procure por um homem chamado Shaul de Tarso. Ele está orando. Shaul era um inimigo da igreja. Quando ele teve um encontro com Yahushua, ele se tornou um dos mais esforçados soldados do reino de Yahushua para ganhar almas. Yahushua ouviu a oração daquele que era inimigo e que teve um encontro e se converteu. Ore pelos teus irmãos, ore pelos teus inimigos. Através de Yahushua ouvir a oração de Shaul, ele enviou o servo dele para ir lá tirar as escamas da cegueira dos olhos de Shaul e abençoá-lo, para que ele pudesse estar fazendo a obra. Amada igreja de Yahushua, vamos orar mais uns pelos outros. Tem irmãos nossos que os irmãos podem não ter ciência desses irmãos,
como no caso do irmão Carlos Clay, do irmão Isaú Lima. Esses irmãos moram ali no estado do Amazonas. O transporte desses irmãos é andar por cima de águas perigosas. E eles precisam sustentar a família deles, andando no meio de lugares cheios de perigos. Um dia o irmão me mandou uma foto da onde que ele estava. Ele estava no meio do mundaréu de água, numa canoinha pequena, correndo risco e perigo de vida. Precisamos orar por eles. Tem irmãos nossos que de repente não tem o status social que nós temos. Tem irmãos nossos que passam fome, passam sede, tem famílias para criar, e eles não têm para onde ir. Nós, se não podemos ajudar no que for necessário, no material, pelo menos nas nossas orações. A igreja, ela tem motivos de sobra para viver uma vida de oração. Porque os nossos irmãos que estão se achegando, eles estão saindo de grandes aflições. Eles estão se achegando a nós, em busca do socorro que nós também dependemos. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. E Yahushua disse que nos últimos dias os seus seguidores seriam odiados de todos. As leis estão sendo mudadas. A igreja de Yahushua não pode estar desapercebida. Através das nossas orações, Yahushua, ele pode trabalhar numa lei da nossa nação, para nos livrar de homens maus, para nos livrar de leis malignas. No Rio de Janeiro, foi levantada uma lei de que aquele que anunciar a palavra publicamente, ele poderá ser enquadrado como um criminoso. Se nós não orar, esta lei pode ser aprovada. E o inimigo não é bobo, ele começa num ponto. Se ele achar força naquele ponto, ele investe nos demais pontos. A igreja tem que orar uns pelos outros, para que todos nós venhamos viver a sã doutrina dos ensinamentos de Yahushua. Se todos nós estivermos sãos, guardando a sã doutrina em nosso viver, nenhum de nós iremos perecer.
e seremos mais do que vencedores. Crendo de que a oração, ela pode muito em seus efeitos. A igreja de Yahushua não pode ser uma igreja covarde. Não pode ser uma igreja mundana, uma igreja carnal. Quantos que padeceram e foram ceifados nesta pandemia? Entre nós nenhum pereceu. Eu creio que entre os nossos filhos e parentes da nossa casa, nenhum pereceu. Porque era um orando pelo outro, era um dando cobertura para o outro. Quando os irmãos orarem, lembre de vossos irmãos de perto e de longe. Lembre de vossos irmãos do Rio de Janeiro e dos demais estados. Fazendo assim, irmãos, as nossas orações poderão muito em seus efeitos, de uns para com os outros. Quem crê assim, diga aleluia. Yahushua vive! Aleluia. Quem crê que esta palavra é digna de toda a nossa aceitação e que nós vamos viver esta palavra para louvor do nome de Yahushua, diga aleluia. Aleluia. Esta é a palavra da salvação que Yahushua nos deu. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. Quero agradecer a Yahushua, a todos os que têm entrado em contato conosco através do Telegram, WhatsApp e do canal do YouTube pelo 016 988 49 1818. Se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Irmão Edivaldo Yahushua. Ajude-nos a divulgar as nossas mensagens de orações, de pregações, para alcançar aqueles que hão de ser salvos através da tua participação. Disse Yahushua: ide por todo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crê será condenado. Ajude-nos a ganhar almas para o reino do Salvador Yahushua, divulgando uma mensagem
que enviamos a todos vocês, a todos os de perto e de longe, a Shalom do Am Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco, hoje e para todo sempre.